Mas bem, quando é entrevista eu não ligo a televisãozinha. Usa, liga com... Vamos lá. Muito bem, começa mais um BT Papo e hoje eu tenho aqui Cacau Marques, ele que é pastor e podcaster. Olha aí, faz o Juntos em Um e o No Barquinho e volta e meia está lá também no BTcast falando sobre as parábolas, entre outros assuntos, e agora também no Fora do Éden, que é o podcast de notícias lá do portal bibotalk.com. Cacau, obrigado por aceitar esse papo aqui com a gente. Valeu, mano. Legal, tamo aí. Tamo junto. Cacau, você é pastor, formado em teologia, é um cara que consome teologia, produz teologia, porque o que a gente faz é produção teológica. E eu queria falar um pouco contigo, porque tu é um cara que está no chão de fábrica, né? A gente gosta de te chamar, porque você é um cara que está pastoreando igreja, você está lá lidando com os irmãos, com as irmãs. Como é que tu enxerga essa relação de teologia e igreja? Por que às vezes a gente tem essa sensação de que a teologia é uma coisa tão distante da igreja? E se é distante, por que é distante? Muitas vezes a gente tem um entendimento na igreja de terceirizar a vida espiritual para a mão do pastor, né? A gente usa o pastor como um gerente de uma conta espiritual. Você cuida aí da minha questão espiritual, você me dá relatórios a respeito de como está a minha vida espiritual, feedbacks. Sim. E você vai pregar, você que vai me alimentar espiritualmente, você que vai me fazer Você que render, vai orar pelos enfermos. Você que vai orar pelos enfermos, você vai fazer o ministério, né? Uma das partes que a gente acaba terceirizando também é do próprio conhecimento teológico, do próprio conhecimento da escritura, né? Então é muito interessante que às vezes acontece na igreja de ter essa distinção entre o que é teologia e o que é um conhecimento cristão básico, prático, que as pessoas precisam ter. Quando, na verdade, nós somos chamados para conhecer mais e mais a palavra de Deus, né? A nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. E a igreja precisa de gente não ordenada que aprende e que aplica a palavra de Deus. Isso por quê? Porque a teologia, ela orienta a proclamação do evangelho e ela orienta o trabalho, a prática da igreja. Então, nós recebemos a revelação de Deus na Escritura. A partir da revelação de Deus, nós compreendemos, estudamos e elaboramos um pensamento a respeito dela, na nossa limitação de compreensão de quem Deus é. E isso é a teologia. E a nossa proclamação da palavra, ela está atrelada a essa verdade que a gente descobriu na Escritura. E a nossa ação está atrelada a essa palavra que a gente proclama. Então, o pastor não é o único que proclama o evangelho, e o pastor não é o único que age segundo o evangelho. Então a igreja precisa estar firmada no ensino da escritura, ela precisa estar firmada no conhecimento bíblico. Só ficar lá comendo ou tomando leitinho espiritual. Ah, veja o meu menino comendo sua papinha. Mas, por favor. Por que tu acha que tem essa distância, né? Essa separação? Parece que às vezes a teologia ou o teólogo, ele é um ser alienado, né? Por que tu vê essa distância, né? Parece que teologia não é algo espiritual. A gente tem esse mito, né? De que a teologia esfria a nossa relação com Deus. Uma coisa que eu enxergo é que muitas vezes os próprios teólogos falham nisso. Porque eles passam a confiar no seu próprio conhecimento, na maneira como a gente concatena as informações que a Bíblia nos dá, a Bíblia como uma matéria de conhecimento, e você simplesmente se acha brilhante naquela união que você faz da sua teologia e na maneira como você expõe, e isso, querendo ou não, é idolatria de si. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Um teólogo que não se quebranta, um pastor que não se quebranta constantemente diante da palavra de Deus, esse cai no risco de ser um mestre orgulhoso diante de pessoas que vão se julgar sempre incapazes de aprender. Só que isso vai te afastar de uma prática segundo a vontade de Deus. Porque um coração duro com uma mente sábia não adianta nada. Então você não passa esse conhecimento para a sua prática. E quando você não pratica, você esfria, não tem jeito. Quando você não exercita a sua fé, você diminui sua fé. E é por isso que muitas pessoas acabam fugindo então da teologia, e até nesse sentido eu trago para a questão pastoral. A gente vive uma crise, eu vou colocar aqui no Brasil, não vou falar do resto do mundo, mas pelo jeito é uma coisa meio geral, mas muita gente pastoreando igreja,
sem conhecimento bíblico teológico. Eu não vou nem colocar só conhecimento teológico. Eu acho que um pastor não é obrigado a saber as teses de Anselmo de Cantuária, ainda que seria muito legal. Mas assim... Ainda mais o Anselmo. Ainda mais o Anselmo. Ok, podia ter pegado o Abelardo. Então eu acho que não é obrigado, mas algumas coisas são tão essenciais na teologia que um cara não deveria ser pastor, ou uma mulher não deveria ser pastora, se não soubesse isso. E a gente vê um distanciamento muito grande, né? A gente vê muitos pastores rasíssimos, e eles acham que não, eu sou pastor, eu tenho que orar, expulsar um demônio e saber pregar ali. Como é que tu vê, como é que tu encara isso, cara? Então, isso é uma outra parte do problema. Se por um lado os teólogos dedicados na palavra de Deus acabam se orgulhando do seu conhecimento, por outro lado, uns vão se orgulhar da sua espiritualidade à parte da palavra de Deus. E isso também é idolatria de si, né? Também é uma religiosidade absolutamente vazia, porque você não tem uma verdade que sustenta, e você simplesmente sai lá conquistando as pessoas, não pela sabedoria que a Escritura fala, mas por uma forma de dizer, a maneira como fala, a maneira como passa. A gente é a geração do slogan, a gente adora uma frase curta efeito e que às vezes não faz tanto sentido. Essas coisas só são úteis se elas têm um fundamento na Escritura. Eu acho muito interessante que a Bíblia fala que Jesus, quando falava, ele chamava a atenção pela autoridade, que era diferente da dos fariseus, né? De que autoridade é essa? Porque ele falava de fato a palavra de Deus, era a sabedoria de Deus, completamente diferente nos fariseus, que podiam ser muito impressionantes pela sua postura e não pelo conhecimento. Sim. Então, se você quer fazer a vontade de Deus através de uma ação na igreja ou através da proclamação do evangelho, você precisa conhecer a Escritura, você precisa aprender teologia, a tradição cristã que é discutida a partir dos teólogos, como esse texto é visto. Isso é importante para que você, atrelado à Bíblia, atrelado ao testemunho da igreja, você esteja fundamentado na sua proclamação e na sua prática ministerial. Tem um livro que eu quero ler, tá na fila, que é o do Van Hooser, Kevin Van Hooser, que é o Teólogo como Pastor Público. Pastor como teólogo público. O que eu falei? O teólogo como pastor público. Tem certeza? Tem. Como é que é? Mascote! Mas enfim, esse título aí, o Teólogo como Pastor Público. Pastor como teólogo público. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Mas o Van Hooser escreve esse livro aí que o Cacau falou, a capa tá aparecendo agora aí. E a palestra que eu ouvi dele lá na Conferência Vida Nova, cara, é uma responsabilidade ser pastor. Sabe, como pastor tem que aprender a dialogar com as demais ciências, sabe, ele é um cara que tem que estar antenado. E eu lembro até do Bart, né, que falava algo parecido no sentido do pastor com o jornal numa mão, a Bíblia na outra, né, no sentido do pastor conseguir atender as demandas e as dúvidas, né, e às vezes a gente vê muito pastor aí que, cara, tá no café com leite. Não é nem café com leite, café com leite é bom, né, tá só às vezes no leitinho raso, sabe. Tá no nan, cara, sabe? Isso é muito perigoso, né? Porque ele acha que não, ele só tem que orar, ter comunhão com Deus. E muitas pessoas também esperam só isso de um pastor, né? Pastor, ora por mim, para Deus me abençoar e tal. É uma crise geral, não é só no pastorado, é uma crise geral, parece, né? Como é que tu... A palavra de Deus é uma sabedoria acima da sabedoria dos homens, entendeu? Então, quando a gente se pauta pelo simples ideal do que é ser espiritual, do que é ser bom, do que é ser de Deus, sem confrontar esses próprios conceitos com o que a palavra de Deus nos ensina, a gente cai em erros muito graves, né? E do ponto de vista desse conhecimento geral do pastor, isso é algo que é requerido, creio, pela igreja e por Deus em determinados aspectos. Quer dizer, há conhecimentos que o pastor precisa dominar de acordo com a missão que Deus deu para ele. Ele precisa disso. Tem conhecimentos que não, né? Então eu, na minha comunidade onde eu tô, para o que Deus me chamou, muita coisa que eu já até aprendi na vida, eu posso considerar esterco, como o Paulo fez. Então essa confusão entre o que é sabedoria do homem e sabedoria de Deus é algo que precisa também estar claro pra gente. Na nossa capacitação, para fazer a vontade de Deus, a gente vai aprendendo com um monte de coisa, né? Colocando a palavra de Deus na nossa vida e no nosso aprendizado diário, chocando a palavra de Deus com os conhecimentos que a gente recebe, entendendo e percebendo a melhor maneira da gente proclamá-la. Então Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal para sabermos como responder a cada um. Então há uma maneira, há algo no outro que influencia a maneira como eu falo, né? E esse é o temperinho do sal aí que a gente coloca na palavra, né? De fato, a gente precisa só do Espírito para proclamar, né? O conhecimento da palavra de Deus e o Espírito Santo nos iluminando. Mas Deus usa também essas outras coisas que a gente adquira no caminhar, né? E eu acho isso
Porque é uma arrogância você achar que não precisa ler os comentários bíblicos, os teólogos do passado, os teólogos do presente. É uma arrogância muito grande você achar que só você e Deus... Né? Como é que eu posso explicar isso aí? É claro, gente, na leitura devocional é você e Deus, né? Mas assim, nós temos uma tradição, nós temos uma riqueza tão grande, né? Que nos antecede, que é a arrogância da nossa parte, a gente não recorrer a esses homens e mulheres de Deus do passado. O Barth, de novo, né? Ele fala uma coisa interessante no livro dele, na introdução à teologia evangélica. Ele vai falar sobre as áreas da teologia em que a gente estuda, né? E ele lista lá as 4 clássicas que a gente usa, né? Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática. Sim. E quando ele vai falar da teologia histórica, ele fala que a teologia histórica ela não é menos bíblica do que as outras, porque ela não é exatamente uma história da igreja nem uma história da teologia, mas ela é uma análise da história, da tradição da teologia à luz da Bíblia. Legal. Então você sempre analisa do ponto de vista esteve mais fiel, menos fiel à Escritura, e isso tudo nos ensina. Eu já dei aula de história da teologia, né? E é muito interessante porque a gente vai aprendendo também vendo o mover de Deus, né? Então isso é essa tradição que é importante para nós também. Muito bom, gente, o papo tá acabando, é pouco tempo, mas se você quiser conhecer mais do Cacau, do que ele fala, do que ele pensa, Cacau, onde é que a gente te acha? Aqui em casa, né? Oh, really? Muito boa, por sinal. Você me acha no juntosemum.com.br, onde a gente grava uns podcasts lá. No barquinho.com.br, onde a gente grava uns podcasts lá também e escreve texto de vez em quando. E você me acha no canal do YouTube também. Os links estão aqui. E lá no site do Juntos em Um não tem os vídeos do Meditatus e tal? Tem também. Então, juntosemum.com, tá tudo lá. Você vai achar tudo lá, .com.br. .com.br, olha isso. Um abraço, gente, até o próximo BT Papo. Valeu, obrigado, Cacau. Valeu, mano. Deus, ele ocupa... Não, o seu coração tem um buraco do tamanho de Deus. Né? Essas coisas É assim. boa essa, é boa.